Retornando. Então, a gente está agora no artigo 112, tá? Que é a interpretação do negócio jurídico. Então, o artigo 112, ele diz o seguinte: nas declarações de vontade, se atenderá mais à intenção nelas substanciadas do que ao sentido literal da linguagem. Então, esse é a teoria adotada pelo nosso Código Civil, que é a teoria subjetiva ou voluntária, que é a teoria da vontade. Então, o intérprete ele sempre vai ter que investigar a real vontade dos declarantes. Tá? Essa é a teoria da vontade. E o nosso código, como eu já falei, ele adotou esta teoria. Tá certo? E aí, em contrapartida, a teoria objetiva ou da declaração, ela dispõe, ela preconiza a prevalência das palavras existentes no negócio jurídico. Tá? Então, a teoria que o nosso código adota é a teoria da vontade. Então, interpreta mais a intenção da pessoa, das partes, tá? Do que está lá colocado, do que realmente a prevalência da palavra existente no negócio jurídico. Tá? Então, a interpretação ela deve ser fiel ao texto da declaração. Essa é a teoria objetiva. Mas a interpretação ela tem que estar voltada à intenção das partes com relação ao negócio jurídico. Tá? Então, olha só, a pessoa já alugava um quarto, tá? Um quarto na casa dela, e aí ela vem e renova o contrato de aluguel. Ela fala assim: alugo minha casa por R$ 200. Logicamente, que ela não está alugando a casa inteira. Ela só está alugando o quarto onde a pessoa já alugava. Ela só fez novamente o contrato e ela botou lá: alugo minha casa por R$ 200. Na realidade, a intenção dela é do quarto e não a casa inteira. Tá? Então a gente tem que sempre verificar a vontade, a declaração da vontade com relação ao negócio jurídico, certo? O artigo 113, ele corroborando com essas declarações, com essa teoria da vontade, ela diz assim: os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. Então, senhores, tem que ter a boa-fé. Então, nesse caso aqui do exemplo que a gente deu, alugo minha casa por R$ 200, logicamente que não é a casa inteira, é só a parte do quarto, certo? O artigo 114, os negócios jurídicos benéficos e a renúncia interpretam-se estritamente. Então, senhores, com relação à interpretação, eu falei para vocês, com relação aos negócios jurídicos, se há negócios jurídicos benéficos ou de renúncia a determinado direito, essa interpretação ela tem que ser estrita, estritamente, não pode ser alargada, tá? Ela tem que ser limitada ao que está se dizendo o negócio jurídico, quando for um negócio jurídico benéfico ou com relação à renúncia de algum direito. Tá? Então, vai se interpretar estritamente com relação ao que está sendo dito no contrato, no negócio jurídico. Tá? Não pode ampliar, não pode divagar com relação à interpretação. Tá certo? Ok? Deu para entender, senhores? Com relação à interpretação? O que tu não entendeu, Carlos? Ah, tá.
O restante tu entendeste com relação à interpretação, que é a teoria que nós tocamos da vontade, da vontade, né? A teoria da vontade, onde a questão da interpretação, existem negócios jurídicos onde há benefícios a outra parte, tá? Onde lá no negócio jurídico, no contrato, está dando benefícios. Ou então está tirando, limitando algum direito de uma das partes, tá? E aí, quando ocorrer esse tipo de negócio jurídico, onde há benefícios para uma das partes, ou então há uma limitação do direito, uma renúncia, tá? A pessoa está renunciando a um direito, essa interpretação ela tem que ser estritamente limitada, tá? O que a gente tem que entender, por exemplo, o que é um negócio benéfico? Negócio benéfico é porque uma das partes vai se obrigar e a outra vai receber esse benefício. Então, somente uma das partes vai desenvolver uma atividade determinada do negócio jurídico, certo? Então, em razão disso, essa interpretação ela tem que ser o que está lá colocado, certo? Não pode se expandir a interpretação desse benefício, tá? Então, é o caso da doação. Então, uma parte se beneficia em detrimento do doador, certo? Então, é só aquilo lá que está sendo colocado. Ah, ele está doando um carro. Ah, mas o carro tem uma carrocinha acoplada. Não, é só o carro, tá? Então, a doação é só do carro. Não pode expandir, porque a carrocinha sempre esteve com o carro. Não interessa. Ele está doando o carro. Então, a interpretação é bem, tá? Estritamente com relação ao que está sendo doado. Não sei se me fiz entender agora. Beleza, senhor. Então, vamos partir agora lá para o artigo 115, que fala sobre representação. Então, a representação está lá no artigo 115. Então, o que seria a representação? A representação, senhores, nada mais é do que o poder de realização de atos ou negócios jurídicos em nome e no interesse de outra pessoa. Tá? Então, repetindo, a representação é o poder de realização de atos e negócios jurídicos em nome e no interesse de outra pessoa. Certo? A doutrina, ela traz a diferença de representação para presentante. Tá? Então, eles entendem que a pessoa jurídica, quando trata-se de pessoa jurídica, os seus diretores ou administradores, eles devem ser designados de presentantes legais e não representantes legais. Tá? Por quê? Porque, na realidade, eles fazem presença da vontade dela. Eles são membros da pessoa jurídica. Tá? E aí, por eles, a pessoa jurídica expressa a sua vontade. Tá? Então, a doutrina, em vez de falar representação do diretor, do administrador que pratica os atos da pessoa jurídica, são denominados de presentantes. Tá? Vamos lá. Existe a representação
legal e a representação voluntária. A representação legal, ela vai ser atribuída por lei, em razão da incapacidade do representado. Então, o filho, ele vai ser representado pelo pai. Tá? Por quê? Porque ele é absolutamente incapaz. Então, o filho vai ser representado pelos pais, ou pelo pai, ou pela mãe. Certo? Então, a lei determina essa representação. Essa representação é designada como representação, denominada como representação legal. Aí temos a representação voluntária ou convencional. E aí, essa daí, ela é uma representação que é feita entre a pessoa que quer que outras lhe representem. Tá? Então, é derivada do mandato. Mandato. Tá? Não é mandado, é mandato. É um instrumento público. É uma procuração. Certo? Então, a pessoa entrega, pede para que outra, de forma voluntária, esteja seu representante. Tá? Então, ó, Paulo me representa lá para assinar determinada procuração, determinado contrato. Eu vou te passar aqui uma procuração para tu me representar lá. Certo? Então, para fazer uma inscrição no concurso. Então, pode ser feita por procuração. Tá? Então, essa é a representação voluntária ou convencional. Ok, senhores? Agora, para ver se vocês entenderam mesmo, uma pessoa, por exemplo, o pai, tá? Ele pode constituir um representante voluntário para representar o seu filho. Vocês entenderam o que eu perguntei? Isso sim, claro. Claro. Claro que pode. Tá? Exatamente. Por quê? Porque o representante legal, que é o pai representando o filho, né, o menor, o rapaz, ele pode constituir um advogado. Ele pode pedir para representar o filho através, para fazer uma inscrição no colégio lá no São Paulo. E aí não há problema nenhum. Tá? Então, nada impede que o representante legal constitua representante voluntário para representar o incapaz em certo grau. Tá? Então, beleza, senão vocês entenderam. O artigo 116, ele diz assim: a manifestação de vontade pelo representante, nos limites de seus poderes, produz efeito em relação ao representado. Então, senhores, no caso aí, existe limites dos seus poderes. Tá? O representante, ele tem limites dos seus poderes. Tá? E aí, esses poderes que lhe foram otorgados, que vão produzir efeito em relação ao representado. Então, se na procuração fala que a pessoa não fala nada a respeito de venda de imóvel, tá? Então ele não pode representar venda de imóveis, compra de imóveis do representado. Tá certo? Então o representante encontra-se investido de poderes para atuar em nome do representado. E esses poderes são os que lhe foram dados, outorgados. Tá? Então, produz efeito em relação ao representado o limite dos poderes que lhe foram dados. Tá? Anotem aí, por favor, uma observação. Na representação legal,
os atos de negócio jurídico os atos e negócios jurídicos devem ser celebrados pelo próprio representante, em nome do capaz. Não podendo o representado, não podendo o representado continuar voltando, não podendo o representado praticar o ato diretamente. Enquanto na representação convencional, ou voluntária, em que, não obstante os poderes outorgados ao representante, o representado continua com o direito de realizar diretamente o negócio para o qual havia delegado os poderes de representação. Senhores, é simples. A representação legal, só quem pode atuar nos atos e negócios jurídicos é o representante. O representado ele não pode atuar diretamente, tá? Já na convencional ou voluntária, o representado, se ele quiser, ele pode dizer, não preciso mais da tua representação. Eu mesmo vou fazer. Eu mesmo vou praticar o ato e o negócio jurídico. Tá? Então, essa é a diferença. Beleza, vamos lá para o artigo 117. Salvo se permitir a lei ou o representado, é anulável o negócio jurídico que o representante, no seu interesse ou por conta de outrem, celebrar consigo mesmo. Então, esse aí é um negócio consigo mesmo. É inadmitido, tá, senhores? Não há admissibilidade com relação a esse negócio jurídico. Então, inadmissibilidade do negócio jurídico celebrado pelo representante consigo mesmo. No seu interesse ou por subestabelecimento. Tá? Então, o que acontece? A pessoa representa a outra, e aí, por exemplo, vai vender uma casa. Aí ele vai e vende para ele mesmo, certo?
um preço mais baixo, menor do que o valor de mercado, justamente por conta do seu interesse. Então, o artigo 117 ele fala justamente isso. Salvo se permitir a lei ou o representado. Ó, tu vai me representar, mas se tu quiser, tu pode comprar a casa. Só que quando o representado falar isso, ele limita, logicamente, que ele vai limitar o valor da casa, tá? Porque senão ele pode sofrer consequências. Então, salvo se permitir a lei ou o representado, é anulável o negócio jurídico que o representante, no seu interesse ou por conta de outro, celebrar consigo mesmo. Esse por conta de outro, senhores, é o subestabelecimento. Tá? O que é esse subestabelecimento? Então, quando eu sou o representado, outorgo poderes para o representante, para o meu representante, esse representante ele pode subestabelecer esses poderes que eu dei para ele. Tá? Então, isso é subestabelecimento. E aí, o subestabelecimento, ele pode ser com reservas ou sem reservas. A gente vê isso muito em procuração de advogado. Tá? Então, eu recebo a procuração do meu cliente e aí posso subestabelecer para os outros advogados do escritório com reserva ou sem reserva. Com reserva é quando eu dou poderes para esse outro advogado, né, no nosso exemplo, e também eu posso atuar. Os poderes ainda continuam valendo para mim. E quando eu subestabeleço sem poderes, significa que eu estou subestabelecendo para o outro advogado e somente esse advogado que vai representar que tem os poderes que foram outorgados a mim. Tá? Então, não sei se deu para entender o que seria o subestabelecimento com reservas e sem reservas. Deu para entender tudo? Tem alguém aí? Alô? Oi, professor. Oi. Estamos ouvindo sim, professor. Deu para entender? Sim. Deu para entender o que é negócio consigo mesmo? Hein, turma? Tá, então vamos lá, vamos para frente. Aí o parágrafo 1 diz assim, ó, para esse efeito, tem-se como celebrado pelo representante o negócio realizado por aquele que os poderes houverem sido estabelecidos. Tá? Então, o negócio consigo mesmo pode ser o próprio que recebeu os poderes, tá? Fazendo para se beneficiar no seu interesse, ou então para quem ele subestabeleceu. 118. O representante é obrigado a provar às pessoas com quem tratar em nome do representado a sua qualidade e a extensão de seus poderes, sob pena de, não o fazendo, responder pelos atos a que este receber. Tá? Então, logicamente que na procuração, tá, no mandato, vai estar lá os poderes que o representante pode e tem, tá, para representar o representado. 119. É anulável o negócio concluído pelo representante em conflito de interesse com o representado, se tal fato era ou deveria ser do conhecimento de quem com aquele tratou. Tá? Esse artigo aí é para mostrar que o negócio jurídico ele é passível de anulação firmado pelo representante e que implica em conflito de interesse com o representado. Lógico, né, senhor? Então,
Depois colocou aí, deixa eu ver só um minutinho. Senhores, colocaram aqui. Marcelo, representação com poderes específicos. Geralmente a gente deve fazer a representação justamente assim, tá? Colocar de forma bem detalhada quais são os poderes que o representado e o representante vai ter com relação ao representado, tá? Certo? Então ele só pode praticar atos e negócio político dentro daquela possibilidade que lhe foi dada de representar a pessoa, tá? Então, no mandato, tem lá dizendo nos poderes quais são os poderes específicos, os poderes que ele tem para praticar os atos dentro do negócio político, tá bom? Parágrafo único. Fala aqui a respeito de prescrição. É de 180 dias a contar da conclusão do negócio ou da cessação da incapacidade, o prazo de decadência para pleitear-se a anulação prevista nesse artigo. Então, o representado, ou se por acaso ele verificou isso, através da conclusão, a partir da conclusão, ele tem 180 dias para pedir a nulidade do negócio jurídico, do ato praticado. E se ele é representado, se for incapaz, a partir do momento que ele deixa de ser incapaz, tá? Aí começa a contagem dos 180 dias, tá? Os requisitos e os efeitos da representação são os estabelecidos nas normas respectivas. Os da representação voluntária são os da parte especial deste código, tá? Que é a parte lá de... Senhores, o artigo 119, tá? A gente não pode confundir com o benefício de restituição que a gente viu lá no começo, tá? Então, só vai acarretar a nulidade se verificar que houve um conflito de interesse entre o representante e o representado, tá? Então, existe até uma súmula no STJ, a súmula 60, que diz assim: é nula a obrigação cambial assumida por procurador de mutuário vinculado ao mutuante. Professor, o que é uma súmula? Oi. O que é uma súmula? Súmula. Vamos lá. O STJ, ele sempre vem decidindo sobre os recursos, né? E esses recursos chegam lá para tratar de alguma matéria, certo? Então, a gente demanda, certo? E aí chega até o STJ. Aquela matéria, por inúmeras vezes, tá? Não foi só eu e tu, outras pessoas também entraram, e o STJ, ele acaba decidindo sempre a mesma coisa, tá? Com relação àquela matéria. E aí acaba fazendo súmula. Essa súmula é justamente para firmar aquele entendimento que o STJ tem. Então não é só uma, duas ou três câmaras, não. São várias câmaras que entendem dessa forma. E aí acaba, como vem decidido todas as câmaras, que são todas as turmas, melhor dizendo, vem decidido do mesmo jeito, e como o Carlos está dizendo, é uma forma de unificar o entendimento deles, tá? Então essa unificação do entendimento deles acaba se tornando em súmula, porque sempre eles pensam, sempre decidem desse mesmo jeito. Sim, exatamente, tá? Então súmula é isso. Então vem sempre decidido, sempre desse jeito, acaba formando uma súmula, e aí fica lá. Já quando a decisão já é feita no STJ. Então, às vezes, por exemplo, se o juiz
ele decidir, ou o tribunal decidir contrário àquela súmula, você já entra com a apelação mostrando isso. Ó, a decisão do tribunal foi contrária à súmula. Então já existe uma súmula dessa matéria que diz isso. Então, é dessa forma que tem que ser o entendimento do juiz ou do tribunal. Tá bom? Me fiz entender? Então é como se já fosse um precedente sobre o que fazer na hora de um ordenamento jurídico? Porque na realidade o que acontece? Hoje existe até a súmula vinculante. O que é essa súmula vinculante? Já está consolidado o entendimento do STJ. E aí se torna súmula. Tá? E aí essa súmula vinculante se diz vinculante por quê? Porque o juiz de base e os tribunais, eles têm que julgar de acordo com aquela súmula. Certo? Tem que ser de acordo com aquela súmula. Apesar do nosso direito ser o civil law, hoje a gente se utiliza muito como law. Ou seja, de decisões já feitas, de decisões já consolidadas, que os juízes e os tribunais eles têm que se basear por aquela decisão, por aquela súmula. Isso aí torna mais célere os julgamentos. Tá? Ok, senhores? Deu para entender? Sim, professor. Eu não sei te dizer, eu não sei, nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Canadá, tá? O civil law é na Itália, Portugal, Brasil. Tá bom? Então vamos lá. Anota aí uma observação aí para mim, por favor. Em algumas situações, tá? A súmula vinculante, você tem que, se já existe uma súmula vinculante, não adianta nem você ir contra ela. Mas súmula, você pode mostrar que não é bem aquilo, tá? Então é meio complicado. A gente sempre tem que brigar para mudar os entendimentos dos tribunais. Tá? Mas isso aí veio justamente para facilitar e acelerar o julgamento dos tribunais, dos juízes. Hoje em dia, o advogado, logicamente, ele já sabe se aquilo ali vai dar ok ou não, se vai ser procedente ou não. Tá? Então, o advogado deve falar para o cliente, ó, isso aqui não tem como. Já existem decisões. Exatamente. Inclusive, ainda pode ter litigância de matéria, tá? E de uma coisa que já é decidido de forma tão sedimentada. Então vamos lá, observação. Se o outro contratante sabia ou deveria saber do conflito de interesses, o ato poderá ser anulado no prazo de 180 dias. A contar da conclusão do negócio ou da cessação da incapacidade. Então, senhores, isso aí está lá no parágrafo único, tá? Do artigo 119. E é um prazo decadencial. Passados esses 180 dias, não tem mais como ele pedir a nulidade do ato do negócio jurídico, tá? Agora,
Vale lembrar que esse dispositivo, tá? Que a gente acabou de comentar, ele é aplicado tanto à representação legal quanto à voluntária ou convencional. Aí, como eu disse para vocês, no caso da representação legal, o prazo só vai começar a fluir com o fim da incapacidade do representado. Por que isso? Porque a prescrição ou decadência ela não vai correr contra os absolutamente incapazes. Agora, com relação à representação convencional ou voluntária, o prazo para você ajuizar a ação anulatória começa a partir da conclusão do negócio que você quer anular. O representado quer anular. Beleza? Hein, meu povo? Beleza? Tranquilo até aqui? Sim. Vamos para frente? Para frente. Vou falar agora de modalidades do negócio jurídico. Modalidades dos negócios jurídicos. Então, os elementos dos negócios jurídicos, eles podem ser essenciais, naturais e acidentais. Então, os elementos dos negócios jurídicos podem ser essenciais, naturais e acidentais. O que são os essenciais? São aqueles sem os quais o negócio jurídico não existe. Constituem requisitos de existência e de vontade. Então, num negócio de compra e venda, tem que ter o objeto, tem que ter o preço e o consentimento. Tá? Então, elementos essenciais são aqueles sem os quais o negócio jurídico não vai existir. Constituem requisitos de existência e de vontade. Então, na compra e venda, tem que ter o objeto, o preço e o consentimento. Vamos aos naturais, elementos naturais. O que são os elementos naturais? São as consequências automáticas do negócio jurídico. Elementos naturais são as consequências automáticas do negócio jurídico. Então, na compra e venda, vai ter o quê? A obrigação do vendedor de entregar a coisa vendida, logicamente, e o comprador de pagar o valor que ele acordou nessa compra e venda. Tá? Então, é um elemento natural, são as consequências automáticas do negócio jurídico. Então, se eu vendo uma caneta, tá? Eu tenho que entregar essa caneta e o comprador tem que me pagar o valor que foi acordado.
tá? Foi pactuado no negócio jurídico. E, por último, os elementos acidentais. Elementos acidentais, senhores, são as cláusulas acrescentadas no negócio jurídico. Tá? Então, você pode colocar no negócio jurídico cláusulas, tá? Que vão acrescer o negócio jurídico. Então, elementos acidentais são as cláusulas acrescentadas no negócio jurídico. Senhores, os elementos acidentais, quem são os elementos acidentais? São elementos acidentais a condição, o termo e o encargo ou modo, tá? Então, são elementos acidentais a condição, o termo e o encargo ou modo. Beleza? Senhores, em regra, todo negócio jurídico vai admitir condição, termo e encargo ou modo, tá? Encargo ou modo. Então, todo negócio jurídico ele pode admitir uma condição, um termo ou um encargo, tá? Que são elementos acidentais do negócio jurídico. Agora, não podem, contudo, constar nos atos referentes ao estado da pessoa. Tá? Então, imagine, estado da pessoa com relação ao reconhecimento de filho ou emancipação. Então, imagine, eu só vou reconhecer meu filho se ele não pedir nada de alimentos para mim. Eu só vou emancipar esse menino se eu não tiver que sustentá-lo mais. Tá? Então, não existe isso. Tá? Então, todo negócio, em regra, todo negócio jurídico vai admitir os elementos acidentais, como a condição, o termo, ou o modo ou encargo, certo? Agora, de jeito nenhum, pode constar nos atos referentes ao estado da pessoa. Então, reconhecimento de filho e emancipação, não tem como colocar alguma condição, um termo ou um modo, tá? Que são elementos acidentais. Também não vai poder nos referentes a direito de família. Exemplo, casamento. Então, eu vou casar contigo, mas tu vai ter que me pagar 50 mil todo mês. Tutela, a mesma coisa. São direitos de família. Com relação à herança, tá? Também não é possível na aceitação ou na renúncia de uma herança. A gente vai falar de cada um deles, tá? O que é condição, o que é termo, o que é encargo ou modo, tá? A gente está primeiro verificando, eles são elementos acidentais, tá? São modalidades do negócio jurídico, tá? E aí, as modalidades do negócio jurídico são os elementos do negócio jurídico, tá? E aí eles podem ser essenciais, naturais ou
acidentais. E aí, quais são os elementos acidentais? Erro, carro ou condição. Beleza? A gente vai falar cada um deles. O primeiro está falando aqui, eles geralmente, tá, em regra, os elementos acidentais, eles podem ser usados em qualquer negócio jurídico, tá? Agora, que fala do estado da pessoa, que fala de direito de família puro, tá? Não pode ter os elementos acidentais. Anota essa observação aí, por favor. Os elementos acidentais não se presumem. Os elementos acidentais não se presumem. Para configurarem ou seja, para existirem, depende de expressa inserção no negócio jurídico. Continuando. Eles não afetam a existência do ato, mas apenas a sua eficácia, isto é, a sua execução. Tá? Então, os elementos acidentais, senhores, vamos lá. Os elementos acidentais não se presumem. Para configurarem, dependem de expressa inserção no negócio jurídico. Continuando. Eles não afetam a existência do ato, mas apenas a sua eficácia. Isto é, a sua execução. Então, senhores, para que você coloque um desses elementos acidentais, condição, termo, modo, você tem que inserir, você tem que colocar no negócio jurídico, tá? Como uma das cláusulas lá do contrato. Tá? Então vamos supor assim, não entendeu? Então, por exemplo, no negócio jurídico, no caso de uma venda de um carro, tá? Aí você bota lá, eu te vendo esse carro na condição de você me pagar até 30 dias. Certo? Então, se não tiver inserido no negócio jurídico essa condição, esse termo, tá? Esse elemento acidental, não pode ser presumido. Então, você tem que colocar no negócio jurídico, no caso de venda do carro. Não é presumido, não, você tem que colocar. Tá? Então, todo dia, até dia 5, você tem que pagar Não, vou dar um outro exemplo. Caso a condição
Se você passar no vestibular, eu te darei um carro, tá? Então, tá aí um elemento acidental. Tem que ser inserido, tem que ser colocado no contrato. Tá? Promessa de compra e venda. Na compra e venda de um celular. Se você pagar até 15 dias, você tem um desconto. Tá? Isso não é presumido. Se tiver no contrato, pode ser de móvel, pode ser de móvel, tá? No caso de um celular. A compra e venda de um celular, um móvel. Se você pagar as prestações até dia 10, você terá desconto de 10%. Tá? Ao final do pagamento, então são elementos que têm que ser inseridos no contrato, no negócio jurídico. Eles não são presumidos. Se não tiverem lá, tá, inseridos no negócio jurídico, eles não podem ser presumidos. Não, eu presumia isso. Negativo, tá? Tem que estar inserido. Ok? Deu para entender, Carlos? Então vamos lá. Condição. O que seria condição? A condição, senhores, está lá no artigo 121. E aí diz assim: considera-se condição a cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes, subordina o efeito do negócio jurídico a evento futuro e incerto. Tá? Então, o exemplo que eu dei. Se você passar no vestibular, quando você passar no vestibular, eu te dou um carro. Tá? Quando você casar, eu te dou uma casa. Então, evento futuro e incerto. Tá? Quando você passar no vestibular, quando você passar no concurso, quando você casar, então futuro, evento futuro e incerto. A pessoa vai casar ou não. Tá? Então, condição, conforme o artigo 121 do Código Civil, vem a ser um fato incerto a ser realizado futuramente. Assim, para que opere a condição, para que aconteça a condição, é necessário e a incerteza do evento. É bom lembrar que o Códex, que é o nosso Código Civil, ele trata tão somente da condição voluntária das partes, que é de fato a verdadeira condição. Tá? Na condição necessária ou legal, imprópria ou aparente, ou tácita, sua inserção já deriva da lei. Tá? É inerente à natureza do negócio cujo acréscimo é imóvel. Ela é inerente à natureza do negócio. Tá? Então, cujo acréscimo é irrelevante, tá? É imóvel. Então, A será seu herdeiro se sobreviver-lhe. Lógico. Então, se eu sou herdeiro do meu pai, se
antes do meu pai morrer, eu vier a falecer, logicamente que eu não vou herdar. Agora, quando meu pai falecer e eu estiver vivo, eu vou herdar, certo? Eu vou herdar. Então, A será herdeiro se sobreviver, logicamente, tá? Então, A será ser herdeiro se aceitar a herança, logicamente, também tem que aceitar a herança, tá? Então, isso aí que eu acabei de falar, que A será ser herdeiro se sobreviver, ou A será ser herdeiro se aceitar a herança, isso consta na lei. Não há necessidade de colocar no testamento, tá? O testamento é um negócio jurídico, certo? Então é isso que está dizendo. O nosso Código Civil, ele trata tão somente de condição voluntária, que é de fato a verdadeira condição. Tá bom? Porque a condição necessária ou legal, ela é até denominada como imprópria, porque já vem da própria lei, tá? Então não há nem necessidade de acrescer uma cláusula onde diz, ó, você vai ser herdeiro se sobreviver. Lógico, não há nem necessidade de colocar isso no testamento. Ok, senhores? Tranquilo até aqui? Sim, professor. Está explícito, exatamente. Tá? Na lei já está lá dito que os herdeiros sobreviventes irão receber a herança, lógico. Então, se eu estou morto e não deixei herdeiro, logicamente eu não vou receber a herança. Tá? Se eu aceitar, eu vou receber a herança. Está na lei. Tá? Então, não precisa colocar essa condição no testamento, porque já existe na lei. Tá bom? Beleza? Ó, são 5h35. São 3h35. 3h45. Eu estou de volta e a gente está aqui de volta para a gente voltar a falar. Tá bom? Pode ser? Então, 3h40 eu estou de volta. Valeu. Só tomar uma água no banheiro. Volta. Já posso iniciar. Deus para frente. Vem, Gerlando. Vem, Gerlando. Gerlando está aí? Não escutei. Não escutei de novo. Então vamos lá, vou tirar aqui a câmera e vou. Então vamos lá, vamos para frente. Vamos lá, senhores. Classificação das condições. Então eu trago agora para vocês a classificação das condições. Primeiro a gente vai falar de condições. Então a classificação das condições. Então a primeira classificação que eu trago para vocês são as possíveis e impossíveis. Então as condições possíveis são as realizadas segundo as leis da natureza ou do ordenamento jurídico. Tá? Então, condições possíveis são as realizadas segundo as leis da natureza ou do ordenamento jurídico. E aí elas vão subdividir-se
elas subdividem-se em fisicamente possíveis e juridicamente possíveis. Tá? Então vamos lá. Fisicamente possíveis não contrariam as leis da natureza. E as juridicamente possíveis não contrariam a lei, a ordem pública e os bons princípios. Ok, senhores? Deu para entender? Então, a primeira classificação que eu trago para vocês são as possíveis e impossíveis com relação às condições. As possíveis, tá, são as realizadas seguindo as leis da natureza e do ordenamento jurídico. E aí elas subdividem-se em fisicamente possíveis e juridicamente possíveis. As fisicamente possíveis, elas não contrariam as leis da natureza. Tá? Então, a condição que vai ser imposta, ela não vai contrariar as leis da natureza. Tá? Então, é uma condição possível. Tá? Então, quando chover, eu lhe darei R$100. Juridicamente possível. Quando você casar, te darei uma casa. Tá? Então, são condições que se subdividem-se em fisicamente possíveis e juridicamente possíveis. Tá? Então, elas são realizadas segundo as leis da natureza ou do ordenamento jurídico. Ok? Tudo bem? Entendido até aqui, senhores? Alguma dúvida a respeito? Fala, dúvida. Ah, tudo tranquilo, né? Beleza. Então vamos lá. As impossíveis são as irrealizáveis. São as irrealizáveis segundo as leis da natureza ou do ordenamento jurídico.
E aí, as condições impossíveis, elas também subdividem-se em fisicamente impossíveis e juridicamente impossíveis, tá? As fisicamente impossíveis, como o próprio nome diz, são os que contrariam as leis da natureza. Então, 100 mil se ressuscitar um morto. Só Jesus consegue isso. E juridicamente impossíveis contrariam o ordenamento jurídico. Emancipação de um menor de 14 anos. É impossível, tá? Então, só a partir dos 16 que você pode emancipar o menor. Ok? Tudo tranquilo até aqui? Então, vamos... Senhores, essas condições, as condições impossíveis, quando suspensivas, elas vão invalidar o negócio jurídico. Tá? Tá lá no artigo 123, inciso 1º do Código Civil. Então, invalidam os negócios jurídicos que lhes são subordinados. Inciso 1º, as condições físicas ou juridicamente impossíveis, quando suspensivas. Tá? Então, 100 mil se ressuscitar um morto. É o artigo 123, inciso 1º do Código Civil. Que fala que as condições impossíveis, tá, quando suspensivas, elas invalidam o negócio jurídico. Então, 100 mil se ressuscitar um morto. Agora, se porém constar como condição resolutiva, serão tidas como inexistentes, não escritas. Artigo 124. Tem-se por inexistentes as condições impossíveis quando resolutivas e as de não fazer coisa impossível. Então, a doação é revogada quando o morto ressuscitar. Então você sabe que esse negócio jurídico é impossível e ele é inexistente. Tá? Por quê? Porque nunca vai acontecer do morto ressuscitar. Então essa doação nunca vai ser revogada. Tá? Outra classificação. Casuais. As condições casuais dependem de um acontecimento possível, mas fortuito, isto é, o acaso, independentemente da vontade das partes. Então, casuais dependem de um acontecimento possível, mas fortuito, isto é, do acaso, e independe da vontade das partes. Então, um exemplo, te darei 100 reais se chover amanhã. Então, é um acontecimento futuro, tá? Possível e fortuito. Fortuito porque independe da vontade das partes. Então, chover. Chover independe da vontade das partes. Isso é do acaso. O chover é do acaso. Então, outro dia até choveu aqui, choveu bem. Agradeci. Tá? Mas não se sabe quando vai chover de novo.
tá? Porque é caso por tudo, tá? Do acaso, tá? Esses são as casuais, condições casuais. As condições potestativas, condições potestativas, dependem da vontade de uma das partes do negócio, tá? Para acontecer. Então, condição puramente potestativa. Condição puramente potestativa. É a condição, é a que se sujeita, tá? É a condição que se sujeita ao puro arbítrio de uma das partes. Depende exclusivamente da vontade da pessoa, independentemente de qualquer fator externo. Então, um exemplo, dar-te-ei R$100 o dia que eu vestir meu terno azul. Tá? Então, a condição puramente potestativa é aquela condição que se sujeita ao puro arbítrio de uma das partes. Depende exclusivamente da vontade da pessoa, independentemente de qualquer fator externo. Tá? Então, exemplo, dar-te R$100 o dia que eu vestir o terno azul. Tá? Só depender de uma das partes, exclusivamente o arbítrio de uma das partes e da vontade da pessoa, tá? Independente de qualquer fator externo. Pode ser também condição meramente ou simplesmente potestativa. Não depende ao arbítrio exclusivo da parte. Depende tanto da vontade de uma das partes, como de fatores externos, que escapam ao seu controle. Tá? Então, na condição puramente potestativa, só vai depender exclusivamente da vontade da pessoa, independentemente de qualquer fator externo. Já a condição meramente ou simplesmente potestativa vai depender, tá? Tanto da vontade de uma das partes, como de fatores externos. E esses fatores externos escapam ao seu controle. Certo? Um exemplo, dar-te-ei R$100 quando eu puder viajar ao Japão. Então, dar-te-ei R$100 quando eu puder viajar ao Japão. Depende da vontade de uma das partes, como também de fatores externos, tá? Com relação ao clima, com relação à companhia de avião, de aviação, tá? Então, tudo isso. E aí, além da condição pura, protestativa, condição meramente ou simplesmente potestativa, a gente tem outra que é a condição mista. Depende, essa já vai, né, depender de uma das partes e de um fato casual ou da vontade de uma das partes, juntamente com a vontade de um terceiro. Tá? Então, vai depender de uma das partes e de um fato casual ou da vontade de uma das partes, juntamente com a vontade do terceiro. Te darei uma casa se casares com Mariana. Te darei uma casa se casares com Mariana. Tá? Vai saber se Mariana vai querer casar? Tá? Então tem que ter a vontade também de Mariana.
tá? Para que haja essa possibilidade, tá? Então depende de uma das partes e de uma vontade de um terceiro, nesse exemplo que a gente fez. Beleza? Tudo tranquilo até aqui, senhores? Hein? São classificações, tá? Eu vou ver se eu passo para vocês essa classificação. Mas tudo tem no livro, tá? Nos livros tem essas classificações, que não tem como a gente escapar, tá? São doutrinárias e aí não tem como. Beleza? Alguma pergunta? Tem alguém ainda aí? Então, beleza, vamos para frente. Lícitas, ilícitas, tá? É outra classificação das condições. Então, quando permitida por lei, não contrariam a lei, a ordem pública e os bons costumes. Ilícitas são expressamente proibidas pela lei, tá? Aí existe, dentro das ilícitas, existem as condições ilícitas perplexas. As perplexas, elas privam de todo efeito o negócio jurídico, tá? E aí elas invalidam o negócio jurídico, as perplexas. Por quê? Porque elas privam de ilícitas. Dentro das ilícitas existem as perplexas, tá? Porque elas são ilícitas. Por que elas são ilícitas, as perplexas? Estão dentro das ilícitas, das condições ilícitas. Porque elas privam de todo efeito do negócio jurídico, tá? E aí elas vão invalidar o negócio jurídico. Então imagina eu querendo vender um carro, tá? E aí digo para o comprador, estou te vendendo esse custa 79, mas na condição de tu não usar o carro. Impossível, isso é contra a lei, né? Como é que eu estou vendendo uma propriedade minha, onde a pessoa vai me pagar para usufruir, né, a propriedade, e simplesmente eu condiciono ele não usar, tá? Então é ilícita, perplexa. Por quê? Porque tira todo o efeito do negócio jurídico, priva todo o efeito do negócio jurídico. Então esse negócio jurídico, ele é inválido, tá? Aí outra classificação, positivas e negativas. As condições positivas consistem em um evento futuro e incerto, positivo ou afirmativo, tá? Então, as condições positivas consistem em evento futuro e incerto, positivo ou afirmativo. Então, um exemplo, farei a doação se vier a me casar. Farei uma doação se vier a me casar, tá? Então, é um evento futuro incerto, que é eu casar, tá? E aí, se casar, vai acontecer o negócio jurídico, que é a doação, tá? Farei a doação se vier a me casar. Negativas. Quando o evento importar em uma abstenção.
tá? Ou seja, a pessoa não fazer determinada coisa. Então, farei a doação se eu não me casar até os 50 anos. Então, as negativas é quando o evento importa, incerto, tá? Importar com uma abstenção. Então, farei a doação se eu não me casar até os 50 anos. Beleza? Agora, importantíssimo aqui, senhores, que a gente entenda as condições suspensivas e condições resolutivas, tá? Para ficar claro para a gente. Condições suspensivas são quando a eficácia do negócio jurídico condiciona-se a acontecimento futuro e incerto, tá? Então, a condição suspensiva ocorre quando a eficácia do negócio jurídico, a eficácia do negócio condiciona-se a acontecimento futuro e incerto, tá? Então, o negócio jurídico só adquire eficácia, só vai adquirir eficácia, só vai ter seu efeito, só vai ocorrer seu efeito após o implemento da condição, após ocorrer a condição. Tá? Então, um exemplo. Doarei meu apartamento se tu te casares. Tá? Então, um evento futuro e incerto. Tá? O negócio jurídico é a doação. Então, vai ocorrer a doação somente se tu te casares. Tá? Então, a eficácia do negócio jurídico condiciona-se ao acontecimento futuro e incerto. O negócio jurídico, no caso do nosso exemplo, a doação, só adquire eficácia, só vai acontecer, só vai efetuar após o cumprimento da função, que é o quê? O casamento. Tá? Então, vai ocorrer a eficácia do negócio jurídico quando a eficácia do negócio jurídico condiciona-se ao acontecimento futuro e incerto. Essa é a condição suspensiva. Já na resolutiva, tá? Já na resolutiva, quando a ineficácia do negócio jurídico depender de acontecimento futuro e incerto, tá? A ineficácia do negócio jurídico depender de acontecimento futuro e incerto. Enquanto a condição não se realizar, vigorará o negócio jurídico. Tá? O direito adquire-se desde logo e vai extinguir com o implemento da condição. Então, empresto uma casa até te formar. Tá? Ou seja, a ineficácia do negócio jurídico depende de acontecimento futuro e incerto. Quando ocorrer a condição, aí extingue-se o negócio jurídico. Claro, vou repetir. Então vamos lá. Resolutiva. A resolutiva é o seguinte: quando a ineficácia do negócio jurídico depender de acontecimento futuro e incerto. Então, enquanto a condição não se realizar, vigorará o negócio jurídico. O direito, tá, vai ser adquirido desde logo. O negócio jurídico vai ser adquirido desde logo. Tá? E aí ele vai se extinguir com o implemento da condição, ou seja, quando ocorrer a condição. Tá? Então, um exemplo, empresto uma casa, te empresto meu apartamento até tu te casares, até tu te formares. Então, enquanto não ocorrer a condição, o negócio jurídico vai vigorar, vai ocorrer, vai acontecer. Agora, quando ocorrer o implemento da condição, encerra aí o negócio jurídico, tá?
A condição suspensiva diz assim, ó, o direito só é adquirido com o implemento da condição. Tá? E na resolutiva, o negócio jurídico já ocorre desde já. E ele vai acabar, extinguir, quando ocorrer a condição. E já na suspensiva, o direito só é adquirido com o implemento da condição. Não há direito adquirido, mas expectativa de direito. Quando tu te casares, te darei um apartamento. Na resolutiva te empresto o apartamento até tu te casar. Beleza? Tá? Deu para entender tudo? Hein? Deu? Beleza? Qualquer dúvida é só clicar. Professor, Oi. então, a primeiramente fala sobre uma condição, né? Ela é condicionada. Já a segunda, ela é uma expectativa do que pode acontecer. Bom, as duas são condições. As duas são condições, né? As duas são. Só que uma, tu já adquire o direito, o teu direito já é adquirido só vai ser adquirido com um implemento na condição. A outra já ocorre, tu já se utiliza do direito, tá? Tá? Entendeu? Entendi. Tu já se utiliza do direito com relação à resolutiva. Agora, vai acabar a condição, com o implemento da condição, aí acaba o negócio do livro. Na suspensiva, eu digo assim, ó, quando passar no concurso, te darei um carro. Então, tem uma expectativa de direito. É isso? Não há direito adquirido. Na resolutiva, já tem o direito adquirido. Tá? Enquanto a condição não ocorrer a condição, não existir o implemento da condição, tu vai ter o direito. Tá? Ok, turma? Deu para entender? Ok. Beleza até aqui? Beleza, vamos lá. Vamos lá? Agora vamos partir para outra classe, para outro elemento do negócio jurídico, o termo. Tá? O que seria um termo? A gente já falou de condição, a classificação toda de condição. Agora a gente parte para outro elemento do negócio jurídico, que é o termo. Tá? E aí o que seria um termo? É o acontecimento futuro e certo. É o acontecimento futuro e certo. É o dia em que começa ou termina a eficácia do negócio.
Beleza? E prazo. Aí dentro do termo, a gente tem o prazo. O que é o prazo? Prazo, senhores, é o lapso de tempo entre o termo inicial e o termo final. Tá? Então a gente tem termo inicial e termo final. E prazo é o lapso de tempo entre o termo inicial e o termo final. Tá? Aí a gente também traz a classificação de que o termo, ele pode ser, inicial, tá? Também conhecido como dias-a-quo, dia de início, tá? Determina o início do lapso, determina o início do prazo dentro do qual o negócio jurídico terá eficácia. Então, dias-a-quo ou dia de início, tá? Termo inicial ou dias-a-quo determina o início do prazo dentro do qual o negócio jurídico terá eficácia. Aí termo também ele pode ser final, ou diz a de quem, ou termo final, tá? Dia do fim, dia do final. Indica até quando o negócio jurídico terá eficácia jurídica, tá? Então, termo inicial começa a prestação de serviço 1º de janeiro e termina no dia 31 de dezembro, tá? Então, o dias-a-quo é 1º de janeiro e o dias-a-de-quem é 31 de dezembro, tá? Então, termo inicial e o termo final. Dias-a-quo, dia de início, dias-a-quem, a-de-quem, dia do final, tá? Aí o termo ele pode ser certo, incerto. Certo, quando estabelece uma data do calendário. Então, dia, mês e ano. Ou quando fixa um certo tempo, um certo lapso de tempo. 10 meses, 11 meses, 5 meses. Tá? Já o incerto, quando se referir a um acontecimento que ocorrerá, mas em data indeterminada. Quando Paulo morrer. Quando Paulo completar 20 anos. Alguma dúvida? Aí temos outra classificação com relação ao termo. Termo legal ou de direito e termo convencional. O termo legal ou de direito, senhores, ele é estipulado pela lei. Tá? Então, 180 dias para você apresentar uma declaração pública. Tá? Então, a lei determina o dia, o termo, tá?
convencional vai ser estipulado entre as partes. Ok? Então vamos lá. Para frente. Agora a gente vai falar de outro elemento do negócio do livro, que é o modo ou encargo. Tá? Então, o modo ou encargo é uma cláusula acessória onde vai impor restrição a uma liberalidade, limitando ou condicionando o beneficiário pelo uso. Então, vai impor um ônus ou uma obrigação à pessoa contemplada. Tá? Então, modo ou encargo é a cláusula acessória, tá? Que vai ter no negócio de onde impõe restrição a uma liberalidade, limitando ou condicionando o beneficiário pelo uso. Impõe, um ônus, uma obrigação à pessoa contemplada. Então, um exemplo: doação de um terreno, desde que seja para construir uma escola. Tá? Doação de um terreno para construir um edifício. Com o encargo de que um deles será doado ao filho do doador. Tá? Isso é modo ou encargo. Vamos lá, senhores. O Código Civil, ele fala a respeito de caso fortuito e força maior. Tá? Aí eu trago uma observação para vocês a respeito de caso fortuito e força maior. Então vamos lá, copia aí, por favor. Embora a legislação, embora a legislação encare embora a legislação encare praticamente os dois termos como sinônimos, há uma diferença fixada. Existe uma diferença. Há uma diferença fixada. Vamos continuando.
Continuando, caso fortuito, refere-se aos casos ocorridos em consequência do homem. Como, por exemplo, um engavetamento de carro. Porquanto a força maior refere-se aos casos ocorridos por motivos naturais, como enchentes, raios, tempestades. Ponto final. Então, senhores, caso fortuito e força maior, embora a doutrina às vezes a coloquem como termos iguais, tá? Como sinônimos, existe uma diferença entre elas, tá? O caso fortuito se refere mais a casos ocorridos em consequência de fatos feitos pelo homem, caso fortuito. Já com relação à força maior, são acontecimentos ocorridos em razão de motivos da natureza, tá? São casos ocorridos por motivos naturais, por motivos provocados pela natureza, enchente, raios, tempestade, tsunami, tá? Então tem a diferença, tá certo? Beleza? Beleza, vamos lá. Deixa eu só ver aqui. O artigo 124, senhores. Deixa eu ler aqui. O que vocês não falam? Eu entendi tua pergunta. Há casos de força maior que podem ser previstos em estado. O estado aí, nesse caso, é estado com letra maiúscula, né? Pode atenuar o estrago. Não, aí dependendo da situação, você pode colocar nessas duas situações, você pode colocar até mesmo para pedir, porque você, por conta dessas situações, por conta desses fatos que ocorreram, ou fato de força maior, ou em razão a caso fortuito, você pode pedir para
que seja feita uma nova audiência. Você não foi para a audiência em razão disso. Tá? Você pode mostrar que foi em razão do caso fortuito, você estava indo e aí por conta desse engarrafamento que ocorreu naquela hora, você não pôde chegar à audiência. Tá? Então isso é um motivo de juiz verificar que houve caso fortuito. Tá? Força maior. Então, do mesmo jeito, você não chegou à audiência em razão da enchente que aconteceu. Até mesmo uma enchente que pode acontecer no fórum. Tá? Então, são acontecimentos que podem possibilitar de você justificar por uma determinado ato que você praticou ou deixou de praticar. Tá? Beleza? Não, sim. Mas isso aí é outra coisa. O que aqui está se falando são situações, tá? onde ocorre, e aí você tem como justificar, tá? Por conta que não cumpriu o negócio jurídico, tá? Porque não cumpriu o horário da audiência. Então, são acontecimentos que você pode justificar por não ter cumprido determinado negócio jurídico. Tá? Deu para entender? Beleza, agora vamos lá, senhores. Eu vou chamar cada um de vocês e eu quero que vocês abram a câmera. Tá? Então eu vou pedir aí para vocês fazerem isso para a gente, por gentileza. Primeiro aqui é o Alan Reis. Abra sua câmera aí, por favor, seu Alan. Professor, só um minuto. Por que, cara? Tu assiste aula pelado? Pô, fala sério. Não tem problema, Dinalá. Te cobro. Tá toda doída? O que foi, Sam? Só por conta da minha aula? Não, professor, eu tô falando que eu assisto a aula toda doida. E aí eu estou pedindo pra ligar a câmera e eu tô toda bagunçada. Tá certo. Isso aí é o Alan? Professor, liguei. Esse é o Alan. Beleza, Alan. Obrigado por participar aí da nossa aula. Não tem problema, gente. Eu também estou bagunçado, vocês me olham do mesmo jeito. Olha aí, ó. Estou bagunçado aqui, ó. Todo dia vocês me olham. Ó, com esse pinto alto, esse cabelo puxado. Olha aí. Todo dia vocês me olham. Tá? Alan, pode desligar aí o gravador, por favor. Carla Paula, por favor, abra aí o quer baixar mais um pouquinho a câmera. Tá bom, sou eu mesma. É? Precisa mais do que isso. E olhar mesmo. Melhor. Professor, já posso sair? Tá. Alan, pode sim. Muito obrigado pela sua presença, tá? Beijo no coração e até a próxima aula. Carla, obrigado. Beijo no coração. A Dinara, desculpa. Isso, professor Dionara. Desculpa. Dionara, foi tudo que disse que estava sem roupa? Não? O gravador, o quê? Oi? E por que tu não queria abrir? Não, tava bagunçada. Eu tava no quintal com as crianças. Então tu não estava assistindo a aula? Tava copiando, eu fui rapidinho quando o senhor falou. Ah,
Tava com as crianças. Isso. Tá, obrigado. Até a próxima aula, beijo no coração. Edjane. Edjane. Ah, beleza. Obrigado. Beijo no coração e até a próxima aula. Valeu. Até. Eduardo Martins. Valeu, jogador. Valeu, obrigado. Valeu. Até a próxima aula, se Deus quiser. Obrigado por participar. Eu estou chamando por aqui pela ordem, gente, porque senão fica complicado para mim, tá? Elaine. É isso? Elaine. Elaine Ribeiro. Elaine Ribeiro. Terni. Terni. Obrigado. Boa tarde. Até a próxima aula. Tá bagunçada não. Tá bom. Gabriel. Valeu, garoto. Obrigado. Gerlane. Gerlane Amorim. Tenta aí, por favor. Tenta abrir. Não é possível. Está no computador ou está no celular? Não dá para abrir? Está me devendo. Valeu. Gui Silveira. Deve ser Guilherme. Guilherme. Guilherme Silveira. Guilherme, apareça. Beleza, vamos lá. Olá, pessoal. Igor. Igor Mariano. Valeu, papai. Obrigado. Boa tarde. Igor Mariano de novo. Jennifer. Obrigado. Boa tarde. José Arnaldo. José Arnaldo. Valeu. Obrigado, querido. Boa tarde. Marcelo Andres. Valeu, Boliviano. Obrigado. Marcelo Ribeiro. Eu, professor. Obrigado, querido. Obrigado pela participação. Obrigado. Boa tarde. Márcia Silva. Márcia Silva. Obrigado. Boa tarde. Maiane. Obrigado. Boa tarde. Nájila. Obrigado, Nájila. Boa tarde pela participação. Muito obrigado pela participação. Pedro Fernando. Valeu, querido. Obrigado aí pela presença.
Boa tarde. Renildo. Renildo Aguiar. Valeu, querido. Obrigado. Boa tarde. Até a próxima aula.